de volta, hein? Estamos de volta aqui com o seu Abrindo o Jogo. Participe com a gente, mande sua mensagem para cá pelo 319-9642-8473. Também pelo nosso Twitter, nosso Instagram, @Abrindo o Jogo TVH. Tudo isso fica sempre aqui embaixo, na reguinha das redes sociais, para você, quando esquecer, né? Se esquecer, colocar aí, poder mandar sua mensagem para a gente. Manda mensagem, fala de onde você está assistindo o nosso programa nesta sexta-feira. Sexta-feira que nosso André Cristino já está planejando onde ele vai fazer aquele churrasco maravilhoso para a patroa. Se é em casa, se é na casa da sogra. A casa da sogra tem mais espaço, né? Tem mais espaço, né? A sujeira fica lá. Exatamente, fica lá. Tá vendo aí, né? Como é que chama a sogra? Marisa. Dona Marisa. Tá vendo, né? Muito bem. Manso, né? Manso. Muito bem. Vamos trazer aqui os jogos do... Tem cara que é mais corajoso que os outros, gente. Não é possível. Tem sim. Um abraço pra minha sogra, tá sempre me ouvindo lá, viu? Dona Rosali Carvalho. Vamos trazer aqui os jogos do final de semana, Série A do Brasileirão. Vamos lá, trazer os jogos aqui pra você, ó. Amanhã, 7 da noite, tem o São Paulo contra o Coritiba. Será que São Paulo ganha agora, gente? Tá ganhando de ninguém, hein? Tá na hora de ganhar alguma coisa também, né? Pegar o Coritiba aí, tá lutando pra não cair. Vai pegar o Atlético e Vasco amanhã, 9 da noite, com transmissão na Inconfidência. Estarei nessa com você lá no AM 880. Também domingo, 4 da tarde, tem Internacional e Grêmio. Olha o Grenal aí, hein? E o Inter na liderança. E o Inter não ganha do Grêmio há 11 jogos. 11 jogos sem ganhar do Grêmio, hein? Esse jogo vai pegar fogo. Serão 12. Serão 12 agora? 12 empates. Ixi, gente. Então, o pessoal do Colorado tá feliz da vida. A tartaruga cai do poste. Tá certo. Atlético Paranaense e Flamengo, jogo em Curitiba, na Arena da Baixada. Também às 4 da tarde, Ceará e Palmeiras jogam lá no Castelão em Fortaleza. 6h15 no domingo, tem Atlético Goianiense e Fortaleza, mesmo horário de Sport Bahia e Santos e Goiás. E fechando a rodada, o Fluminense faz o clássico com o Botafogo, domingo às 8h30 da manhã. Vamos falar do Galo, então, nesse bloco, na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei da manhã? Meu Deus do céu, tô endoidando. A Mari tá assim, que isso, da noite? 8h30 da noite no domingo, viu, gente? Eu tremi na base aqui de ter que fazer escala nesse horário. Vamos falar, então, sobre o Galo nesse bloco agora. Vocês já viram aí, está aqui participando com a gente neste bloco, o professor Gilcione Nonato Costa. Ele é professor do Departamento de Matemática da UFMG. Matemática nunca foi meu forte lá no Colégio Santo Agostinho. Por isso que eu escolhi fazer jornalismo e por isso que eu chamei aqui o professor Gilcione para ajudar a gente com as contas aí. Porque o atleticano está preocupado com isso. Tem gente que fala 73, tem gente que fala 75. E o Gilcione vai explicar para a gente como é que funciona também isso, né? Essas previsões matemáticas que, aliás, quem nunca entrou... O site lá do Departamento de Matemática relacionado ao futebol é sensacional, viu, gente? Tem um trabalho muito legal do professor e toda a equipe lá. Professor, obrigado por aceitar participar com a gente aqui. Grande abraço. Grande abraço, Paulo. Muito obrigado. Professor, primeiro explica o seguinte, porque tem muita gente que gosta de contestar aí os matemáticos. Tá vendo? Matemático não joga bola, não sabe nada. Eles mexem com conta, calculadora. Como é que se faz essas previsões, assim? Basicamente, imagino que é lógico, o cálculo ele é um tanto quanto complexo para se colocar as previsões de tudo, né? Mas como que vocês buscam, por exemplo, fulano tem tantos por cento de chance de ser campeão, fulano tem tantos por cento de chance de cair para a segunda divisão. Como é que é feito isso? Bom, assim, Paulo, boa tarde, Paulo. Então, é o seguinte, com os jogos realizados do Brasileirão, a gente consegue medir, então, o perfil de cada time. Ou seja, a porcentagem que ele empata, que ele vence e que ele perde como mandante ou visitante. E visitante. E esse perfil desses times é projetado para as rodadas futuras por meio de milhões de simulações. Então, nós temos um grande simulador de Brasileirão, simulamos em torno de 2 milhões de vezes e mantendo a tendência, aquela frequência de vitórias, empates e derrotas, para todos os times. E ao final dessas milhões de simulações, nós contamos quantas vezes o Atlético Mineiro foi campeão. E está dando em torno de 20%. Então vocês fazem, pega cada time especificamente, vamos lá, vamos projetar a projeção do Atlético ser campeão. Aí você faz milhões de simulações. Aí pega o Flamengo, faz mais milhões de simulações, é isso? Todas simultâneas.
Com o perfil lá de todo, eu pego o Brasileirão, simulo os resultados dos jogos que não foram realizados com certo peso. Ou seja, se vai, por exemplo, enfrentar, por exemplo, o Atlético Mineiro contra o Bahia aqui em Belo Horizonte, a probabilidade do Atlético vencer é muito maior do que empatar ou do que perder. Então, suponhamos que seja, então, 50% de probabilidade do Atlético vencer o jogo. Então, eu garanto que, das minhas milhões de simulações, na metade delas, o Atlético vence o Bahia. E eu faço isso com todos os jogos, eu faço essa maneira de simular, mantendo o perfil do time. E, então, ao final das milhões de simulações, nós sabemos, assim, qual que é a frequência que o Inter foi campeão, que vai ser o indício da probabilidade dele ser campeão. E também com essas simulações, nós conseguimos ver também qual que é a pontuação que o time tem que fazer para ser campeão, para não ser rebaixado, né? Classificar para Libertadores ou Sul-Americano. Para que meus companheiros também possam perguntar ao senhor, só traga os dados de hoje aí para a gente da UFMG, as probabilidades de título da Série A para os 6 primeiros aí, professor. Vamos lá. O Internacional é o time que lidera nesse critério. Ele tem 46,9%, ou seja, quase 47%. Então, para você ter uma ideia desse número, a probabilidade, quando ela chega num ponto de 50%, ela é imprevisível, cara ou coroa. Ela não indica uma tendência. Então, o Inter já está assim, quase em 50%, porque o campeonato está muito disputado. Depois, o Atlético vem com 20%, seguido pelo Flamengo e São Paulo, na ordem dos 13%, e Palmeiras e Grêmio em torno dos 3%. Corinthians, Fluminense e Santos têm chances muito remotas de serem campeões. Mas ainda é possível, mas muito difícil mesmo, a situação desses 3 times aí. Lucas e Toscano. Luciano, boa tarde. Queria agradecer sempre pela participação, por nos auxiliar diretamente em várias pautas hoje em dia também, né? Sempre muito solícito, sempre muito profissional, atencioso. Muito obrigado. Ainda vamos te incomodar mais um pouquinho até esse final de brasileiro, pode ter certeza ainda. E aproveitando o ganchinho, claro que o foco maior, o maior desejo da torcida do Atlético é o título brasileiro, claro. Mas a gente também pode considerar uma vaga para a Libertadores bem encaminhada, não é, professor? Com certeza, né? Porque nesse ponto, Lucas, eu falo o seguinte, que eu considero aquele Libertadores como Libertadores. Tá? Aqui no Brasil tem a ideia de falar fase de grupos para Libertadores, mas nos países latinos eles falam Libertadores mesmo, primeira fase da Libertadores, segunda fase da Libertadores. Então, nesse ponto, como há 6 vagas, o Atlético está muito próximo de se manter lá, de garantir a vaga na Libertadores. E para a Libertadores, o Atlético tem uma chance muito próxima de 97%. É muito provável, assim, posso garantir, então, assim, mantendo a tendência, o Atlético estará na Libertadores em 2021. Toscano. Professor, eu tenho mais uma curiosidade, eu faço minhas as palavras do Paulinho, fiz opção por gostar e principalmente também porque matemática nunca foi meu forte. Quando o senhor menciona, como deu como exemplo, a partir do momento que os senhores começam a estabelecer o parâmetro, né, e começam a avaliar. Esse primeiro momento, os senhores arbitram o valor, quando o senhor dá o exemplo aí de Atlético e Bahia. Num primeiro momento, os senhores arbitraram um valor? E a segunda dúvida, a segunda pergunta. Quando o campeonato chega no momento em que ele está, evidentemente que os senhores consideram os próximos confrontos. Que variáveis extra-ciência, matemática para mim é uma ciência, que os senhores também consideram nessa situação? Vamos pensar aqui, então tá. Inicialmente, Toscano, a gente considera que todos os times ao início do Brasileirão são iguais. Sim. Tá? Isso é porque para a gente não colocar tendência e peso, assim, aquela paixão que todo mundo tem, né? É claro que no Brasileirão, pontos corridos,
com 10, com 8, 5 jogos, a gente já sabe qual que é o perfil do time, já sabe quem vai disputar título, já sabe quem vai disputar rebaixamento. Então, esse perfil no começo são iguais, mesmo porque há time que a gente acha que tem aquele preconceito por ter menor investimento, mas o time consegue se acertar e consegue grandes resultados. E há times que a gente consegue, assim, que a gente tenta prever muitas coisas boas, por exemplo, e acaba não realizando a expectativa. Então, por esse motivo, todos são iguais, no começo do campeonato. Aí, com o rodar das partidas, o perfil vai mudando, porque o time vai vencendo, empatando e perdendo fora de casa e em casa. E a gente chega nesses patamares aí que a gente disponibiliza no site. Bom, em relação, assim, aos parâmetros que nós usamos, uma coisa que a gente usa com muito peso são jogos recentes. Jogos recentes têm um peso muito maior que os jogos no início do campeonato. Então, por exemplo, o fato, do Inter ter essa grande chance de ser campeão resulta do fato dele estar uma sequência muito boa assim, de vitórias, venceu o São Paulo. Ele vem uma arrancada no momento assim certo. Eu não vou dizer que há momento errado para vencer, né? Acho que não existe isso. Mas há o momento certo para arrancar. E o Inter arrancou no momento certo. Hoje, ele é o grande favorito. E esse critério que eu uso mais assim, é o desempenho do time, recente do time, que tem um peso muito forte nos cálculos. André. O professor Gilcione, no site do Departamento de Matemática da UFMG, tem uma aba que eu acho muito legal, que é fazer um comparativo jogo a jogo, né? Qual que é a probabilidade de vitória ou de empate entre as equipes ou qual equipe sair vencedora. Vocês têm um levantamento, um dado de assertividade da matemática com relação aos resultados de futebol propriamente dito? Ou seja, daquelas probabilidades que é apresentada lá, quantas que realmente se tornam realidade com a bola rolando? Bom, né? Vou começar aqui só fazer uma correçãozinha no conceito. Eu acho que é importantíssimo isso, que probabilidade não é previsão. Tá? Não é a previsão. Eu não estou prevendo por quê? Porque se eu falo que a probabilidade de alguém acertar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões, não quer dizer que ela vai jogar e perder. É que a chance dela ganhar é muito pequena. Tá? Então, assim, claro que o futebol existe uma coisa que é o imprevisto, que é a zebra. O futebol é o esporte, que a zebra é o resultado, que eu vou chamar de resultado não esperado, o que mais ocorre. Tá? Então, quando a gente fala que a probabilidade por exemplo, é muito pequena de ganhar, quer dizer que mantida essa tendência, esse jogo tem baixa probabilidade. Seria uma coisa para um apostador entender, olha, se eu apostar naquele time que está com baixa probabilidade, eu tenho chance menor de ganhar, mas se eu ganhar, eu ganho mais dinheiro. É algo assim. É aquela questão assim de você medir a tendência, medir ali mentir a tendência àquela probabilidade. Mas, de acordo com o futebol brasileiro, naquele tabela, assim, em torno de 6 jogos, nos 10, em média, ocorre o mais provável. Tá? Em cada 6, tá, o mais provável ocorre. Mas existem momentos também assim, outros casos também no site também, que o site consegue ver também que o resultado é imprevisível. Por exemplo, assim, se ele fala as probabilidades ser próximo de 33% às 3 probabilidades, ele está dizendo que o palpite é triplo. Ele não dá uma tendência muito nítida de resultado de uma partida. Né? Você pode pensar assim, por exemplo, um jogo, por exemplo, entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Ele fala que é 26% de chance de vitória do Vasco, 37% de empate e 36% do Atlético. Como isso está muito próximo dos 33%, está dizendo que o resultado é imprevisível. Ele não tem, assim, é mais provável o empate, a vitória do Atlético e, por último, a vitória do Vasco. Mas não é tão, assim, destacado, por exemplo, quando você pega, por exemplo, Fluminense e Botafogo. Ele fala que é 55% de chance de Fluminense. É claro, e de 15% para o Botafogo. Nesse ponto, você vê que o programa fala que é mais provável que o Fluminense vença o jogo. Mas é claro que o Botafogo pode vencer, porque é um clássico, mas é só a tendência. Tá entendeu? Certo. Professor Gilcione, obrigado pela participação conosco, pela disponibilidade de estar com a gente. A gente vai colocar aí na tela para você o site, é o www.mat.fmg.br.
atleticano.com.br/futebol, tá bom? Se você quiser saber tudo a respeito disso, lá tem turno, retorno, jogo a jogo, como o André colocou, enfim, probabilidade de título, Libertadores, rebaixamento, tudo está explicadinho lá. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, eu estou à disposição. Tá certo, então. A gente vai agora rapidinho aqui, nesse bloco, aproveitando que estamos falando aqui sobre as projeções da Série A, chamar o Igor Rabelo. Ele falou sobre o aproveitamento do Atlético para ser campeão, hein? Vamos ouvir aqui o que o Igor Rabelo falou hoje pela manhã. A gente sabe que foram jogos difíceis, né, ali, que a gente perdeu 3 seguidos, né? Só que assim, a gente está pensando por jogo, né? Vamos com calma, vamos pensar por jogo. Cada jogo é uma história, então a gente tem que pegar cada jogo e viver uma final, literalmente, né? Se a gente quer construir uma história aqui no Galo, a gente tem que pensar dessa forma. Não adianta a gente ficar pensando em outras equipes, mais para frente. Não adianta, que não vai dar certo assim. Tem que ser foco no próximo jogo. Então, a gente está focado no Vasco, né? Para a gente sair vitorioso com o Vasco. Depois a gente vai pensar nos próximos jogos, mais um de cada vez, para a gente conseguir nosso objetivo. Tá, Igor Rabelo, que esteve em campo contra o Grêmio, não sabe se vai jogar contra o Vasco. O Sampaoli pode ser que mude o esquema. Lembrando que para esse jogo, amanhã às 9 da noite, o Jair está de volta à disposição do treinador atleticano. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.